Olá, estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Efoco Play para mais um podcast sobre a adoção do projeto Conexões do Coração. Eu sou a Thelma, sou da Associação Amorada e do grupo de apoio à adoção Mãos Dadas. E a ideia desses encontros, desse projeto de podcast, é estar trazendo a reflexão sobre esse tema tão importante. E nesse ano de 2026, que o grupo de apoio faz 10 anos. E neste mês de maio, aqui, dia 25, é o Dia Nacional da Adoção. Precisamos falar desse tema, porque nós temos muitas crianças e adolescentes crescendo em serviços de acolhimento, sem convivência familiar. E por um outro lado, nós temos muitas pessoas com vontade e dispostas de formar a sua família através dos laços da adoção. E falar desse assunto é a gente tirar esse véu, é a gente trabalhar com o preconceito que ainda existe e a gente garantir o direito de nossas crianças e adolescentes. E hoje nós estamos aqui com Edenilson Custódio, ele é de Botucatu, cabeleireiro, educador físico, é um prazer te receber aqui, faz parte do nosso grupo de apoio à adoção e eu vou passar a palavra para você. Eu agradeço, né, por esse convite. Me sinto honrado em estar aqui para poder dividir um pouco da minha vivência como pai solo, né? Sou da cidade de Botucatu e vão fazer 2 anos que eu adotei o João, né? E para mim está sendo muito diferente, muito, eh, uma valorização tão grande, porque eu nunca me imaginava no papel de pai, né. E aí hoje eu me vendo como pai, eu sinto a necessidade de passar para as pessoas que não é tão difícil esse papel. Ah, então esse nosso bate-papo aqui vai ser maravilhoso, né, muito bom, muito importante você trazer, né, esse contexto de pai solo, porque às vezes as pessoas acham que precisa ser um casal, precisa ter uma família já, né, constituída, e a pessoa pode adotar sozinha, né. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como que você chegou aqui no nosso grupo de apoio Mãos Dadas, como foi isso? Eh, eu conheci o grupo através da psicóloga e assistente social da cidade do João, né, do fórum, através do fórum. Quando nós tivemos o primeiro contato, eles, fizeram uma proposta, né, que eu deveria frequentar um grupo para poder, tirar minhas dúvidas, né. E aí eles que procuraram o grupo que era mais próximo da minha cidade de Botucatu, e aí foi por indicação deles que eu cheguei até vocês. Ah, que maravilha, né, já faz um tempo, né, já faz 2 anos, né, que você Vai está fazer com o 2 anos João. já, 2 anos. E conta pra gente, assim, quais foram os maiores desafios, a motivação, fala um pouco da sua motivação pra adoção e quais foram os desafios aí no percurso, na espera, né? Bom, a motivação eu sempre gostei de criança, né, e eu sempre tive vontade de ser pai. E e aí teve num dia que foi, um feriado, eu sempre tive sobrinhos, né, teve diversas fases, assim, mais novos, depois crescia, te vinha outro, e eu sempre quis fazer coisas com ele. E aí, assim, a minha família era um pouco mais reservada, né, aqueles pais protetores que para você dormir na minha casa tinha que fazer um mês antes um pedido, e aí vim Nossa. daí teve um dia que era feriado que eu queria passear com eles. Daí, tipo, foi negado. Falei: "Gente, eu preciso ter meu filho, é impossível, eu quero fazer alguma coisa, né, e não tenho". Aí surgiu a ideia, mas assim, não era uma coisa, "Nossa, será que vai dar certo?". Eu fiz meio que no impulso, assim. E aí tive que fazer todos os papéis, né, toda burocrático, né, que é a burocracia que tem no fórum. Fiz o Uhum. curso, fiz as entrevistas, fiz tudo, e aí eu fiquei esperando, né. E eu nunca fiquei ansioso, na realidade. Aham. Eu acho que, assim, a grande jogada minha, né, para não que me gerou um certo conforto, foi não esperar. Entendi. Eu deixei acontecer. Porque as coisas que você deixa acontecer, na hora que tem que acontecer, ela acontece de uma forma natural. Então, assim, não adiantava eu ficar ansioso, não adiantava eu ficar me questionando ou indo no fórum, ligando. As coisas acontecem na hora exata. E meu filho chegou na hora que tinha que tinha que chegar. Tanto que eu fiquei 5 anos na fila de espera. 5 Hum. anos na fila de espera. Porque, assim, eu tracei um perfil,
No meio eu mudei o perfil, e aí Ai, quando conta um pouco sobre isso para nós, né, porque eu acho que, no grupo a gente os pretendentes eles têm, assim, muita primeiro eles comentam muito que é difícil no momento de escolher o perfil na entrevista, né, porque fica, assim, muitas perguntas, idade, sim, né, a região, né, qual quilometragem ali que você a pode estar cor, se é homem, se é isso, mulher, como é isso. criança. Conta um pouco pra gente Eh, disso. eu achei, assim, meio complicado também nessa fase, né, porque parece que você está comprando um produto, e é ruim pra gente, né, você escolher como você quer o seu filho, né. Uhum, E quando você tem por formas naturais, você não escolhe, né, uhum, ele vem até você da forma que tem que vir. Mas como não é assim, eu escolhi no começo menina, uhum, branca, de 3 a 5 anos, sem irmão, sem doença, aquele filho uhum, perfeito que todo pai quer ter. sim. Aí porque eu era mais novo também. Uhum, Aí depois de 2 anos e pouquinho, eles me chamaram de novo para uma nova triagem, entrevistas, se eu ia uhum, mudar o perfil da criança. Aí eu pensei nesse tempo, falei: "Gente, quando você vai ter um filho biológico, você não escolhe se vai ser homem ou mulher. Então o uhum. que vier tá ótimo". Aí eu mudei para menina ou menino, eu já estava um pouquinho mais velho, aí de 5 a 8 anos. Fiquei mais 2 anos e meio esperando. E aí, quando foi em abril, né, eles me ligaram de novo, aí eu peguei eles falaram assim: "Primeira coisa, você não vai desistir, né?". Aí eu olhei assim, e eu já nem Hum. tinha mais esperança, né, porque falei: "Ah, gente, faz 5 anos já que eu tô esperando". Era menina, menino, menina, mas todos eram brancos. Aí eu conversei com eles certinho, falei: "Ó, vou esperar até o final do ano. A meta é até o final do ano". Aí eu quis Uhum. só menino de 8 a 10 anos, e aí eu liberei a cor. Porque a minha família, elas têm uma resistência quanto à cor. Sim. E aí, uma criança que é adotada e ainda, né, negro, ia causar, acho que um certo desconforto também, né. E aí, assim, eu Sim, pensava na criança e não pensava muito em mim. E entendi. aí quando eu voltei, a minha ideia já era diferente, assim, é um filho que vai ser meu, né, eu que vou cuidar. E aí eu deixei sem cor, assim, Interessante que você vai deixei falando dessa trajetória sua e você foi amadurecendo, né, nesse percurso, totalmente, conhecendo, você foi totalmente, buscando também, acredito que tudo totalmente. isso que E assim, você eu não fui mudando, aham, dando alternativas para que a criança viesse. entendi. É um amadurecimento mesmo, porque aí você começa a ver que não tem importância essas coisas, sabe. São coisas mínimas. A única coisa, assim, que eu não queria era que tivesse irmãos, porque como eu ia adotar sozinho, né, sou pai solo, não tenho condições de ter 2 crianças, né. É Uhum, bem difícil, porque, assim, eu faço tudo pelo meu filho, não terceirizo ele, eu que busco, eu que levo, eu faço tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, não teria condições de eu ter 2 crianças, então era só uma. E aí depois disso que eu mudei, eu não quis menina também, e era muito foi muito engraçado, porque quando eu comecei a adoção, eu não me via pai de menino, uhum, eu me via pai de menina. E aí no final, quando eu optei por um menino, eu não me via mais como pai de menina. E entendi. aí quando meu filho chegou, e depois de um tempo, hoje eu não me vejo sendo pai de menina. Ele era o que tinha que ser, né. E depois, assim, aí a gente teve essa entrevista, eu mudei as características, né, da criança, um mês depois me ligaram. Uhum. Um mês depois. Como foi isso? Como foi? Como se tivesse, o chão, assim, o chão se abre e você cai dentro, e aí você não sabe o que você faz. E aí foi assim: "Não, Nil, tudo bem, você não precisa me dar uma resposta agora, amanhã eu te ligo de novo e aí a gente combina pra você vir ver a criança". Porque era 3 horas e meia de viagem da minha cidade aonde essa criança estava, né, o João estava. Ele estava num acolhimento institucional ou em Fazia 8 meses. no E o abrigo? engraçado que fazia um mês que ele tinha sido destituído da família, exatamente o mês que eu tinha mudado as características da criança. Incrível. Então aí assim você até me emociona, porque era pra ser o João, Sem dúvida nenhuma. Isso que era pra você ser ele. traz, sabe, é muito comum a gente ouvir histórias parecidas, e aí vem mesmo essa questão, né, desse encontro, né, dessa conexão, né, desse amor, desse vínculo que vai acontecendo. Primeiro, essa gestação, que ela é mais demorada, Sim, né, e é importante, é uma fase importante para esse amadurecimento acontecer. A gente fala muito no grupo, inclusive, essa questão do perfil.
né. Quando você diz, você tem que estabelecer, Sim, porque, você com essa família que você está formando, você quer estar inteiro. E para sim, você estar inteiro, você tem que respeitar sim, esse limite. E veja, porque é importante, a gente fala muito isso, né, com os voluntários e com o grupo que se forma, que você tem que ir se sentindo. Esse autoconhecimento, ele é muito importante, né, o impulso é ruim, né. Então o tempo também vem e colabora com isso, sim. né. Mas vamos lá, eu quero que você conte tudo isso pra E aí eu gente. fui conhecer o João. Eu fui conhecer o João, a gente marcou 2 dias, um dia pra eu ir para o fórum pra, né, pra conversar com eles, e tal, e aí eles me apresentaram uma foto do João, que até então eu não sabia quem era o João. E eu cheguei lá e assim, eu me senti um pouco, a gente se sente um pouco mal, sabe, eu acho que na hora ali da conversa, porque parece que é um produto mesmo. A gente sabe que é todo um processo que Uhum, tem que ser seguido, sim. né, mas a gente sente como se tivesse adquirindo um produto. Aí depois que ela me contou toda a história do João, ela me mostrou uma foto e falou assim: "Você quer conhecer? Você não quiser conhecer, não precisa conhecer o João". Aí eu já estava lá mesmo, né. Falei: "Ah, Uhum, já tô aqui, viajei 3 horas e meia, vou ter que dormir aqui, vou conhecer o João". Aí no outro dia eu fui conhecer João. E aí eu até sugeri, né, falei: "Não pode ser em outro lugar". Eu fui pra Casa Abrigo também, onde ele não onde ele estava, no escritório, para conhecer o pessoal da Casa Abrigo, assistente uhum, social, psicólogo, conversar. Eles me passaram tudo do João também, né, como o João era de criança, tal, como ele era, como foi a família dele, como que saiu da uhum, casa, outras histórias. E aí, no outro dia eu fui conhecer o João. E aí eu falei, sugeri, né, não pode ser em outro lugar, tem que ser no fórum, porque todas as coisas ruins uhum, aconteceram por ele no fórum. sim. Aí não, tinha que ser no fórum. E aí eu fiquei lá esperando. Marcamos horários, eu fiquei esperando. Aí deu horário, eles chegaram e o João não quis sair do carro. Ele não quis entrar, ele começou a chorar, ele começou a chorar, ele começou a chorar, ele não queria sair do carro. Aí fomos para casa, o escritório da Casa Abrigo, e eu não esqueço essa cena também. Quando eu saí do fórum, ele estava dentro do carro. E aí, assim, ele abaixou a Uhum. cabeça, ele ficou me olhando pela janela, assim, sabe. Aí ele ficava assim, ó, me olhando, e ele foi fazendo assim, ó, me olhando, seguindo, sabe. E aquele olhar, assim, de assustado, sabe, tipo: "Quem é essa pessoa?", né. Ele sabia quem eu era, porque eles prepararam Sim. todo ele, mas quem é realmente essa pessoa, né. Aí a gente chegou na Casa Abrigo e ele saiu do carro, virou as costas e foi lá para o fundo, para o jardim, e aí ficou de costas. Aí eu tinha levado chocolate na Uhum. bolsa, e aí eu cheguei e comecei a conversar com ele. E eu tenho um animal de estimação que é bem curioso, eu tenho uma cobra, né, um pet. Olha. E aí como ele estava olhando para os bichos assim, eu cheguei e falei assim: "Olha, eu tenho um animal que você acho que você vai adorar". Daí eu falei: "Você nem imagina meu pet". Aí ele pegou e ele olhou pra mim assim, eu peguei e comecei a falar da cobra. Daí ele já se Aham. interessou, começou a conversar comigo, tal. Aí eu dei o chocolate pra ele fez uma carta, tinha feito uma cartinha pra mim, né, que era, 2 bonequinhos, eu Ah, maior com uma coroa, aham. ele menor com uma coroa e uma casa atrás. Olha que legal. Super comovente assim. Mas eu não senti nada, eu não senti nada, tipo assim, de contato com o João. Entendi. Não foi assim: "Nossa, é ele". Aquela paixão, aquele amor à primeira vista, sabe, que eu achei que ia acontecer comigo. Uhum. Só que eu não senti nada, falei: "Gente, e agora?". E aí eu não conseguia, a gente brincou, a gente conversou, mas eu não enxergava Ah. nada no olhar do João. Parecia que você estava olhando dentro de um quarto escuro. Você não tinha nada. E quando eu vim embora, aí eu mandei mensagem para a psicóloga, falei: "Olha, eu fiquei preocupado, porque eu não conseguia enxergar nada". Porque isso também é algo que é muito Sim, romantizado, é né, muito Nil, é romantizado. E eu muito. nunca tive adoção dessa forma romantizada. Uhum, Sabe, porque assim, eu acho que como demorou muito, então e eu sabia como funcionava as coisas com as crianças, e a gente vê o lado ruim, as pessoas passam pra gente bastante o lado ruim da adoção, das uhum, crianças, de problemas, de tudo. E eu não me não romantizava, então assim, eu criei uma certa resistência, eu acho que no uhum, contato com o João, sabe. sim. Mas eu não sabia o porquê, eu continuei querendo ver o João. Não era aquela paixão, não era: "Eu quero ver o João", eu fui vendo o João. Aí eu fui em final de semana, um outro.
Eu fiquei 2 dias lá, a gente saiu um dia com um psicólogo, e tal, pra ele se sentir à vontade comigo, e a gente fazia chamada toda semana 2 vezes, a gente Uhum, conversava pelo WhatsApp, chamada uhum, de vídeo. Daí eu saí com ele e tal, aí ele me mostrou falou coisas da cidade, porque ele tinha 8 anos, né, então ele sabia tudo, ele andava pela cidade, ele fazia coisas lá. E aí ele me mostrou, ele conversou, mas assim, não senti nada. aham, Depois nada. Depois de 15 dias, assim, mais uhum, 15 dias, ele veio passar um final de semana aqui comigo. uhum. Aí quando ele veio passar o final de semana, eles me falaram que ele tomava alguns medicamentos, aí quando eu cheguei tinha um saco de medicamento. Nossa. Eu quase surtei, eu falei: "Gente, eu não vou dar conta disso, não vou dar conta". Aí eu tive um final de semana, assim, bem difícil, né, porque era uma criança dentro da minha casa, e totalmente dependente, uma criança que parecia o João parecia um animal, assim, ele não conseguia ficar quieto, ele não ficava em pé, ele não assistia TV, ele só ficava no chão gatinhando, Nossa, ele ficava tadinho. brincando com figurinhas, sabe. O cotovelo, o joelho dele tinha umas cascas, assim, bem grossas de tanto ficar ali, Uhum, sabe. Ele não conseguia se interar com você de conversas, tal. Aí foi a minha crise, né, nesse dia, assim, foi uma crise, foi aonde eu não queria mais, não queria mais o João. E aí toda vez eu me emociono quando eu falo dessa passagem, assim. Eu dava aula em Avaré, de dança, e ele tinha aqui comigo, era numa segunda-feira. Aí a gente estava indo, e ele sempre falava das tias que cuidavam dele, das pessoas, as que eram ruins e as que foram boas. E aí e assim, comigo eu falava: "Gente, você só ele não vai ter uma mãe". E aí eu falava pra ele: "João, você só vai ter um pai, não vai ter mãe?". E aí ele falava assim: "Ah, mas é legal ser filho de um pai só". Ele fazia assim, mas nada me convencia. Aí a gente estava vindo viajar, e aí eu falei assim, eu pedindo pra Deus, assim, uma resposta, eu falei: "Eu preciso ter certeza, porque é uma coisa que vai mudar a minha vida, como que eu vou ficar na incerteza, né?". uhum, Porque eu sempre costumo dizer que as coisas de Deus, ela não traz confusão, né, elas são certas. E aí a gente estava indo, ele começou a falar da tia. Eu falei assim: "Bom, isso é um alerta que ele quer ter um pai e uma mãe". Aí eu peguei e falei: "João, não fique triste quando o tio te levar, se você quiser ficar, não voltar mais, porque você vai ter uma família, se você quiser ter um pai e uma mãe, comigo você vai ter só o pai, sou eu, você não vai ter uma mãe". Aí ele falou assim pra mim: "Não, pai, é legal". Ele me chamava de pai e me chamava de tio. Me chamava de pai e me chamava de tio. Aí ele falou assim pra mim: "Não, é legal, tal, não sei o quê". Mas isso não me convenceu, não me uhum. convenceu. Aí a hora que a gente estava assim, andamos nem 1 quilômetro, ele bateu assim no meu ombro, desse lado. Daí ele falou assim: "Não se preocupe, eu não vou te abandonar". Nossa, aquilo pra mim, assim, foi um divisor, sabe, porque a gente tem condições de dar pra ele, e Uhum. aí ele não tinha nada, o que que ele tinha pra me oferecer? Só o amor. Só o amor, a presença. E aí foi naquele momento que eu decidi, falei: Que seja o que tiver que ser". Aí, desculpa. Eu levei embora no outro dia, ele ficou lá na cidade dele, aí a psicóloga me ligou e falou assim: "Olha, ou a gente continua, ou a gente para, porque Uhum, ele tá gostando de você, ele fala de você, ele sente sua falta, e a gente vai ter que uhum. colocar um ponto final ou continuar". Daí eu falei: "Vamos". Nesse momento você já sentia esse vínculo, aí era o nascimento de um vínculo. Eu, assim, eu não sei se eu queria admitir esse vínculo, eu não sei se eu Entendi. queria admitir esse vínculo, né. Porque é muito complicado. De repente, assim, eu esperei 5 anos e do nada liga, e aí do nada você começa a se envolver com a criança, e aí você tem que mudar tudo, Uhum, tudo na sua vida. Aí eu acho que no fundo, né, eu deixei ele lá, aí eu fiquei bem triste, assim, vim embora chorando, tal, e depois de 15 dias o João veio morar aham. comigo, Definitivamente? definitivo. Assim, meu processo ele veio nesse período Uhum, que a gente uhum. estava de adaptação, De né, adaptação. de adaptação. Aí o João veio.
eu já adaptei as coisas, quarto pra ele, fiz um café da manhã, que ele chegou super cedo, né, com o pessoal, fiz um café da manhã pra ele bem bonito, eu fiquei esperando ele, e aí começou a nossa história. Aí começou a nossa história, né, que foi bem difícil nos 4 primeiros meses, até assim, na semana que ele estava vindo pra cá, pra Botucatu, eu vim, primeira reunião do no grupo, e aí eu contei a história do João, e aí eu simulei uma história, falei: "Imagina gente, eu tô no meu quarto, acontece isso e isso, o João aparece assim", né. E aí porque a gente cria uma Uhum. fantasia na cabeça, né, Sim. com a história da criança. E aí o grupo me ajudou nesse sentido, assim, né, que a gente tem que aprender a olhar com os outros olhos, né, não só com os olhos da imaginação, mas com os olhos da realidade. Da realidade. Porque quando eu me propus a adotar uma criança, né, eu sempre acreditei que o amor pode transformar qualquer situação, qualquer situação. E hoje eu vejo que o meu amor pelo João transformou toda a história, não dele, mas a minha história, a minha vida. É porque assim, a gente uma coisa que eu acho ruim, né, que acho que a maioria das pessoas que adotam, quando as pessoas falam: "Nossa, você é uma bênção. Uhum. Gente, você, assim, vai ganhar um pedaço no céu, porque que caridade você fez pra criança". Só que na realidade é um papel invertido. Sim, A gente tem que ver que caridade que aquela criança está fazendo pra gente. sim. Porque quando você pega uma criança, né, que você adota uma criança com uma adoção tardia, no caso do João, você começa a enxergar a vida de uma outra forma. E você abre mão de valores que você nunca imaginava, né. E aí é todo um processo de entendimento da criança. E foram 4 meses, assim, os 4 primeiros meses foram bem terríveis mesmo, e eu cheguei no ponto de devolver o João. Então, Nil, e te ouvindo, né, falar desse início, né, desse processo já num estágio de convivência ainda, mas já de uma forma mais prolongada, a gente escuta muito, né, nas histórias adotivas, esse momento da história de vida, por ser uma adoção tardia, dessa história de vida vir à tona. E junto com ela, com toda essa bagagem que a criança traz, os testes, né? Sim. Se esse vínculo, se esse amor, se ele não vai ser de novo, né, abandonado. E tudo isso você viveu, então, nesse processo. Sim, foi bem complicado, como eu falei, os 4 primeiros meses, porque quando, de uma forma geral, quando você resolve adotar uma criança, e ainda uma adoção tardia, o primeiro passo é você tem que esvaziar-se de si, onde você tem que estar disposto a eliminar tudo de você. Quando você faz isso, você consegue enxergar a criança de uma forma totalmente diferente. Você começa a conhecer a criança e a identificar a expressão corporal. O Uhum. corpo da criança fala, as atitudes da criança fala. Só que para você entender isso, você tem que deixar o seu ego de lado. O João, eu era chamado todos os dias na escola. Eu tinha que sair do meu trabalho, qualquer horário. Eles me ligavam, ou ele estava quebrando a escola, ou ele tinha batido em alguém, ou ele estava qualquer todo dia. Eu só fiquei uma semana em 4 meses sem ir na escola. E aí eu comecei a procurar entender o porquê acontecia aquilo. Primeiro, quando ele foi retirado e levado para casa-abrigo, ele foi para a escola e tiraram ele da escola. Ah. Então a forma que ele fazia para chamar a minha atenção e ter a certeza que eu ia voltar à escola e buscá-lo, era fazendo essas coisas. E aí eu tive que deixar ele seguro que eu ia levar e que eu ia buscar. Tanto que eu nunca terceirizei alguém para levar o João nem buscar, eu sempre fazia isso. Levava e buscava e faço isso hoje. E aí quando você começa a ver a atitude dele, a forma que ele batia nas pessoas, né, e aí ele teve essa fase que eu achei, assim, fantástico, que eu não acreditei muito quando a psicóloga me falou, que ele volta a tem um retrocesso do Hum. subconsciente dele. Então a forma que ele batia nas pessoas, nas crianças, era como se fosse uma criança de 4 anos. E foi quando aconteceu uma tragédia na família dele, que ele foi tirado da casa dos pais e morado com a tia. Então Uhum. assim, aí ele voltou a essa fase, a forma que ele batia.
E aí, assim, eles gravaram um vídeo, me mandaram, foi bem terrível mesmo, e aí eu identifiquei, mandei, né, e aí eu comecei a entender ele. E aí ela me explicou tudo isso, eu falei: "Não, gente, isso não existe, não existe". No dia seguinte ele estava falando igualzinho uma criança, queria colo, falava errado, aí eu pegava ele no colo, sabe. Então assim, eu abri mão de muitas coisas, porque eu entendi a forma que ele agia. Nil, e esse apoio psicológico, pelo que você está falando, foi fundamental. Esse Esse apoio psicológico foi das psicólogas da cidade dele, do fórum de lá. entendi. Porque todos os problemas que eu tinha, eu falava com o pessoal de lá. Porque o fórum de Botucatu, eles ficaram sabendo depois de 3 meses que o João estava comigo. Nossa. Quando ele deu problema na escola, que ele bateu na diretora, a assistente social da escola chamou o Ah, pessoal do fórum, explicou, e aí ficaram sabendo que ele estava comigo. Só depois de 3 meses. entendi. E aí foi importante, porque quando eu comecei, que eu identifiquei tudo isso, esses problemas, eu comecei a mudar a forma de agir com ele. E Hum, foi aonde que foi acertando as coisas. Porque tudo que me falava eu fazia, sabe. E assim, ser pai, né, ser mãe, não tem uma regra. É a convivência, é o conhecimento da situação, é você reinventar, se reinventar, né. sim. E aí quando você começa, como eu te falei, que você começa a enxergar a criança daquele jeito, você automaticamente você olha para dentro de você. E aí você começa a trabalhar aquilo que você teve no passado. E às vezes você projeta na criança aquilo que os seus pais faziam com você. E aí você tem que mudar a atitude, porque você não pode refletir, porque é uma outra história, é uma outra criança, é uma outra vida. Eu peguei e comecei a pensar sobre tudo isso, a refletir, e eu fui me tornando uma pessoa diferente. E eu sou um pai bem à moda antiga, sabe. Sou bem à moda antiga, assim mesmo, porque meu filho, minha regra, Entendo. sabe. E o João hoje, assim, a gente tem uma linguagem que eu só olho pra ele e eu não preciso falar nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Então, assim, eu tô vendo que surtiu o efeito. E o João é uma criança maravilhosa. Assim, hoje eu não me vejo sem o João, né. E às vezes até dói, assim, quando aquela vozinha dele, assim, me dá um negócio, sabe. E agora ele já tá grande, né, o João já tá grande. Antes eu pegava ele no colo, levava pra minha cama, trazia, Aham. né, porque o João ele não conseguia dormir direito, e às vezes ele pedia pra eu dormir com ele. Então eu Uhum. deitava com ele, e aí ele se sentia protegido e ele dormia. E aí eu fui me sentindo importante também, né, porque assim, eu acho que uma das coisas mais difíceis pra mim foi, me ver como pai, me assumir como pai e ser um pai. Sim. Porque é bem diferente você se ver como pai, tá, qualquer um pode ser pai, mas e fazer, executar o papel de pai, né. Então assim, nesse tempo que o João tá comigo, eu saí tipo 2 vezes. De final de semana eu deixei o João na Sem casa ele. sem ele, né. Porque assim, a gente tem necessidade de curtir um dia sozinho, ficar sozinho, Sim, como né, qualquer pai, como né, como qualquer qualquer pai. pai, qualquer mãe. E a sua rede de apoio, como que é? Você falou daquele período que você ainda estava aguardando, né, das preocupações, esse olhar, assim, da rede de apoio, da família, Eh, como é eu isso não tive hoje? rede de apoio, não tenho. Não tem, você fala: Sou pai solo". Não tenho rede de apoio. A minha família foi contra a Uhum, adoção, né, no começo, assim. Agora eles estão um pouquinho maleável, né. A minha irmã, ela tem um contato bem legal com o João, ela gosta bastante dele, eles têm uma relação bem legal, mas assim, é relação cada um na sua casa, sim. né. Então eu não tenho, se eu precisar de alguma coisa, assim, não tenho. A minha mãe tem 86 anos, ela e meu pai. Então não tem, o João é uma criança ativa, não tem como deixar na casa deles, né. Uhum, Às vezes ele fica algumas horas lá, e aí eu busco depois. Quem me ajuda mais é uma prima que eu tenho de Pardinho, numa cidade perto, e eles gostam muito do João, e aí o João vai passar férias na casa deles, às vezes final de semana fica lá, sabe. E aí é essa maravilha. rede de apoio, mas assim, da minha família mesmo, assim, me abraçaram, "Não, vamos junto", pelo contrário, sabe. Não tive isso, Aham. não tive.
E agora, né, você pai, quais são seus medos, se você tem algum medo, alguma preocupação como pai adotivo? Daqui a pouco ele tá adolescente. É. Bom, eu tenho um papo muito aberto com o João, né, tem horas, assim, que eu falo que ele às vezes ele é super adulto, de repente ele vira super criança, então ele é uma criança, pelo histórico dele, ele teve que amadurecer muito cedo para poder sobreviver à situação. E e aí eu converso com ele, e eu falo que a vida só tem 2 escolhas, ou é o caminho do bem ou é o caminho do mal. E Uhum, você vai colher os frutos desse caminho que você escolher. Então, tudo que ele faz, a gente tem regras, assim. Você pode ficar 1 hora no celular, digamos, e eu tenho no meu celular o controle, né, o aplicativo para saber. Só que eu não bloqueio o celular dele. entendo. É responsabilidade dele, né. Então, assim, quando dá o tempo do João, você tem 1 hora. Às vezes eu olho e fico assim, 1 hora e 5 minutos e 3 minutos, mas ele desliga sozinho. Porque se ele não desligar o celular, se ele continuar, ele vai ficar sem o celular por alguns dias, alguns Uhum, dias. E aí, assim, não fui eu que quis tirar o celular dele, foi ele que não cumpriu com uma regra, uhum, né. Então, assim, eu sou bem realista com ele. A gente conversa bastante sobre isso, educação financeira, a gente vai ao uhum. mercado, e aí eu explico para ele, ele olha: "Nossa, isso é caro, pai. Não, isso é legal, vamos comprar isso". Então, assim, a gente Aham. tem uma e ele é muito companheiro, sabe, ele é muito companheiro mesmo, e ele trouxe uma vida para minha vida, porque eu já estava ficando bem chato, sabe, bem Aham. chato. E aí, assim, meus planos era: eu vou trabalhar a partir do ano que vem, quinta, sexta e sábado somente, o resto eu vou tirar pra mim fazer minhas coisas, né. E aí quando o João veio, muda tudo, né, a vida da Mudou gente. E aí tudo. chega de domingo, eu quero descansar, ele fala: "Pai, olha esse dia lindo, nós vamos ficar fazendo o quê em casa? Vamos sair". Ele é assim, sabe, ligado. E ele é uma peça. Então, assim, ele fala muito, ele conversa. E esse dia achei tão engraçado que eu estava meio triste, ele falou assim pra mim: "Pai, você não tá bem, né?". Falei: "Não, João, tô cansado, não sei o quê". "Olha, se você quiser conversar ou se você precisar conversar, eu estou aqui, viu?". Então, assim, a gente tem um vínculo hoje a gente tem um vínculo de família, de pai e filho mesmo, sabe. Foi bem difícil, é uma construção diária, sabe, não é fácil, não é fácil, porque eu falo que eu faço tudo, né. Nos horários que o João dorme, eu limpo a casa, eu lavo roupa, e faz Sim. comida, e faz tudo. Então eu cuido dele, eu faço as coisas, e também coloco ele fazer tipo, me ajuda, vamos estender uma roupa, ele gosta de me ajudar a fazer comida, ele tá ali comigo, ele gosta de ficar junto. Mas eu tenho medo, assim, de não, de falhar nos propósitos como pai. Né, num propósito de prosperidade Sim. para o filho. E aí a gente fala em prosperidade, as pessoas, vê muito no financeiro. Uhum. E o que é a prosperidade? Não é só isso. Não é só isso. A prosperidade é na formação de um bom caráter, do João ter uma família, do João conseguir espalhar o amor, que as pessoas olhem para ele, possa ver o amor de Jesus refletido através da vida dele, sabe. Então assim, o meu medo é de ser falho nessa parte, sabe. Porque a gente nunca vai querer que um filho, né, se perca na vida, tal, mas eu faço o meu melhor pra ele, né. O meu melhor não que eu dou tudo o que ele quer, não é isso, eu faço o meu melhor no sentido de cuidado, de amor, né, de atenção, de carinho, de chamar atenção na hora que precisa, de correção, de limites, porque o João no começo ele me testava toda hora, me testava toda hora, todo dia, todo dia. Agora ele já não me testa mais. Né. E aí uma situação engraçada, assim, porque ele queria ter o meu sobrenome, hoje aí já tenho, né, Uhum. já tá nos papéis certinho, João já tá no meu nome e tal. E aí ele queria ter meu sobrenome, beleza. E aí, assim: "Você vai mudar o nome dele?", me perguntaram no fórum. Aí eu perguntei pra ele, Sim. falei: "João", ele falou assim: "Ah, pai", começou a falar uns nomes. Eu falei: "João, seu nome é tão lindo", né. Ele: "João Pedro, tão lindo", ele falou: "Não, quero ficar com o meu nome mesmo". E eu achei não achei no direito de mudar o nome dele, porque uma criança com 8 anos, que a família entrega para uma instituição, ele não tem nada, a única coisa que ele tem o quê?
O O nome. nome. Se eu tirar o nome do João, quem é o João? Porque ele tem a história Porque ele dele, tem a né. história dele. E a gente tem que respeitar a história. E eu falo, assim, com toda certeza, sabe, eu tenho uma mente bem preparada para isso. Se um dia ele falar para mim: "Eu quero ir atrás da minha família", eu não posso falar nada para ele, Sim. porque é a história dele, é a vida que ele teve. A gente não pode apagar uma coisa que ele viveu. A gente pode fazer com que ele viva novas coisas, Sim. né, que ele tenha uma perspectiva diferente do que ele viveu. E hoje ele fala umas coisas, assim, que é muito engraçado. E se ele me falar, eu não posso falar nada, porque ele tem uma irmã que é mais velha que ele, que foi adotado pela tia. Então ele sempre às vezes fala da irmã, mas ele não agora ultimamente ele não fala mais da família como ele falava antes, né, Uhum. porque ele apanhava muito, e tal, então ele falava nesse sentido. E eu não posso abrir mão. Então, assim, o meu medo é falhar com os meus princípios, as coisas que eu sonhei para ele, sabe, na formação de uma pessoa melhor. Uhum. Ah, mas com certeza você está fazendo um trabalho maravilhoso. Quando você vem no grupo, as pessoas amam, porque é muito importante, né, quem está trilhando esse caminho que você já trilhou, ouvir histórias reais, ouvir, tudo que você viveu com ele, como que você foi construindo pouco a pouco esse caminho de acesso, tanto de você para ele para você, e vivendo, né, cada etapa, né, Sim. dos momentos que foram acontecendo com sabedoria, paciência, né. E eu queria que você falasse, eu já vejo você assim, né, não tem grupo de apoio lá em Botucatu, né. Eu acho que você tem muito potencial, né, para atingir esse objetivo que a gente tem também, que as pessoas desmistifiquem, né, que as pessoas, que se por um lado elas não romantizem mais, mas que elas também não acham que é E é horrível, horrível, que na né. realidade não é horrível. Não é horrível, né, mas é preciso passar por isso, para que esses vínculos se fiquem sólidos, né. E E o eu que que você diria aí eu te interrompi, desculpa. não, e a gente tá falando que, não romantizar, né, Aham. porque assim, você não consegue amar de um dia para o outro. É a mesma coisa no relacionamento, quando você conhece alguém, a construção é diária. E com o filho é a mesma coisa, a construção é uma construção diária. O João é uma criança que veio na minha casa, eu morei sempre sozinho, então minha casa era toda arrumadinha, bonitinho, e aí vira uma bagunça Uhum. tudo. E aí você tem que aprender a amar alguém que bagunça a sua vida, sabe. E aí, assim, é uma construção, é uma construção. Só que as pessoas, tem muitos que devolvem as crianças nessa fase, porque não consegue passar para o próximo capítulo, né. A pessoa ela não consegue abrir mão Superar. das coisas dela, ela não consegue superar. E aí o mais fácil é o quê? Devolver a criança. E o João, eu cheguei num ponto de devolver, quase devolver o João. Só que quando eu mudei o João de escola, coloquei o João num projeto de manhã, mudei ele para uma escola só à tarde, ele mudou. Parecia que ele era uma outra criança. Então, às vezes, a solução está na nossa frente e a gente não enxerga, porque o mais fácil é você devolver. E a gente nunca assume, é difícil as Uhum. pessoas assumirem: "Não, eu estou errando, eu estou falhando, é onde eu posso melhorar?". A gente coloca a culpa nele. E é uma criança de 8 anos que ele tem que provar para a sociedade que está em volta dele, na escola, que ele é capaz de frequentar aquele meio, e ele tem que provar para mim que ele consegue conviver com uma pessoa que ele nunca viu na vida, e ele tenta ser o melhor para não ser devolvido. E aí É, você imagina que se uma criança de 8 anos ela tem essa estrutura psicológica? Não tem. não tem Nós não nem temos uma estrutura psicológica. A gente sai chutando por aí os baldes da vida, né, fazendo sim. escândalo. Imagina uma criança. Então, assim, a gente tem que ter os olhos mais atentos para esses sinais, para essas coisas que as crianças apresentam na hora, para a gente poder passar pelo próximo passo. Porque, assim, quando eu decidi que era o João, se não fosse o João, não seria outro. Porque não tem como você ter um filho e devolver seu filho.
Você consegue? Você tem filho biológico, você não ia devolver: "Não, não quero mais, vou colocar dentro da minha Não, barriga". E é fácil você trazer uma criança para dentro da sua casa, ele causa alguns problemas, você não procura solucionar e é mais fácil você devolver. E aí você escolhe outro, e aí escolhe outro, e aí escolhe outro. Não. Então, assim, como eu falei para você no começo, que as coisas têm propósito e tudo acontece no tempo que tem que acontecer. A colheita só é feita na época da colheita, você não consegue colher antes. E quando o João chegou, era para ser o João, e eu tinha certeza, mesmo não amando o João, que era o João. Eu tinha certeza, porque eu falei: "Se não for ele, não vai ser outro, sim, não vai ser outro". E aí que eu consegui passar de fase, aí eu de consegui passar de fato. fase, aí o João foi melhorando, 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 e aí a gente só foi. Hoje, assim, hoje eu sinto falta quando ele tá na escola. Aham. Ai, vou buscar o João, falar: "Ai, cadê meu fofinho?", Que que a delícia, voz dele, né, assim, dá que vontade de bom. apertar ele. É, isso é amor, né, Isso é amor. isso é amor. E a gente só descobre quando a gente vive. Isso. Que conversa maravilhosa essa nossa, gente, que delícia ouvir o Nil, ouvir essa história linda de conexão. E quanto é importante, né, quão é importante as pessoas que estão vivendo esse processo, ouvir pessoas, ouvir histórias assim, se fortalecer em grupos, né, procurar ajuda, porque o processo ele é burocrático, né, você Sim, falou, ele é burocrático, ele é frio. Né, sim. e o curso que é oferecido para todos os pretendentes, ele não chega nesse nível. Não, é bem superficial. É muito superficial. Então a pessoa ela busca, muitas vezes ela busca sozinha, hoje nós temos, né, através das redes, de tudo que a gente tem de tecnologia, de acessar, mas também não é todo mundo que Sim, tem essa maturidade mesmo, e romantiza, ou quando chega ela não consegue ter todas as ferramentas necessárias para ela conseguir superar essas dificuldades, né. sim, Você quando chegou no grupo, você foi recebido, né, sim, com outras pessoas que já tinham adotado, que estavam ali, eu tenho certeza que isso fez a diferença para você, não fez? sim, porque quando você adota uma criança, você não sabe para onde, Com ou o quem você vai caminho com quem falar? você vai falar, porque você não tem um respaldo do pessoal do fórum, né, porque, assim, eles fizeram a parte deles, que era entregar a criança, e eles vão fazendo um acompanhamento cada 2, 3 meses, né. Uhum, Mas aquilo que você passa, os problemas diários, assim, né, a convivência, as experiências de outras pessoas, só no grupo que você consegue ter essa troca de experiência, sabe. E aí você vê que tem outras pessoas ali com você, sabe, que todo mundo tá segurando a sua mão, né. A Daia uma vez falou pra mim: "Nilson, se você precisar, ó, tô aqui, tá, tô aqui". Eu achei tão bonito, assim. Falei: "A gente não tem contato, assim, né, aquele contato de eu estar vindo, porque do Botucatu eu não consigo", mas achei tão bonito, sabe. Eu me senti tão fortalecido naquele momento, né. Então, assim, porque a gente sente a necessidade de falar com pessoas que são iguais, sim. que falam a mesma língua. Às vezes você fala pra uma pessoa que ela não entende, ou ela tem um preconceito Uhum, da adoção, ela vai te falar aquilo que ela pensa, né, sim, e não aquilo que se vive realmente. exatamente. Muito bom. E para finalizar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está assistindo a gente, né, uma mensagem final para quem está aí pensando nesse momento depois de todas essas conversas, buscando aí nos nossos encontros em podcast, tanta coisa que já foi dita até aqui, até esse episódio, e outros que virão, fiquem ligados. Mas para finalizar, deixa aí sua Eh, mensagem. a mensagem que eu deixo, assim, é não romantizar a adoção e também não vitimizar, que você não pode ser vítima da situação, porque tem um contraste diferente de você romantizar e você vitimizar. E a dor é importante você passar, porque só depois da dor você vai ver aquilo que você construiu. É, e vale muito a pena, porque quando o João vira para mim e fala: "Pai, você é o melhor pai do mundo", e ele fala: "Eu te amo", e me beija 24 horas, não tem, não tem o que pague. Então, assim, é difícil? É difícil, como todo relacionamento, né, mas vale a pena você esvaziar-se de você para sentir realmente o que é o amor.
de uma criança. É isso. Ai, muito bom, linda mensagem final. Agradeço muito pela disposição sua de vir até aqui, de contar a sua história, confiança com a gente, com o grupo, né. Quero agradecer muito, que Deus abençoe você, Ah, que abençoe obrigado. o João, que é lindo, que eu conheci, Ele né, é lindo. E só uma coisa maravilhoso. pra fechar, que eu queria falar, que ele veio tomando um monte de remédio, né, e eu falei Aham, do amor. sim. Ele tomava remédio de manhã, no meio-dia, à tarde e à noite, mais de 10 comprimidos por dia. Hoje ele só toma 2 tipos de remédio por enquanto, Porque o amor cura, né. porque o amor cura. O amor cura. Muito bem, e assim a gente fecha Muito esse obrigado. encontro. Muito obrigada também, né, agradeço imensamente ao pessoal aqui da Ifoco Play por esse espaço, agradeço os meus companheiros aqui, que estão aqui apoiando a gente, o Thiago Cardinale, a Daiane, né, e agradeço você que está aí assistindo a gente, convido para continuar acompanhando os nossos canais, tem muita coisa boa ainda vindo por aí.